Então vá juntando aí as ideias, hein? Vimos até agora multiplicação de potências de bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Divisão de potências de bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. Nessa propriedade 2, muito cuidado quando for subtrair, né? Quando for fazer o de cima menos o de baixo, porque aí esse menos o de baixo vai pedir a troca ali do sinal do que seria o expoente do meu divisor. A elevado a m elevado a n, potências de potências, mantém a base e multipliquem os expoentes. Quarta propriedade, a propriedade que transforma um radical numa potência de expoente fracionário, uma potência de expoente fracionário num radical. Raiz enésima de A elevado a m, quem está em cima como expoente, continua em cima na fração. O expoente se transforma no numerador dessa fração. E o índice, que é o n, que é o cara que está escondidinho ali, ele vai continuar escondido, só que fazendo o papel do denominador ali embaixo na parte da fração, tá bom? Bora para mais uma. Olha essa que está aqui. A vezes B elevado a M. A vezes B elevado a M vai ser a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Então aqui, se eu coloco para vocês algo do tipo 2 vezes 3 elevado a, sei lá, a 10ª potência. 2 vezes 3 elevado à 10ª potência, você vai poder escrever isso aqui para mim como se fosse 2 elevado à 10ª vezes 3 elevado à 10ª. Perfeito? É isso que está sendo indicado ali naquela propriedade. Então aqui agora você está percebendo que já não é mais uma situação em que eu estou falando de bases iguais. Quando eu coloco ali A vezes B, é porque eu estou dando a entender que eu posso estar multiplicando dois números que são diferentes. Mas esses dois números diferentes, eles estão elevados a um expoente comum. Então é como se, grosso modo, eu estivesse ali aplicando uma distributiva. O nome correto não é esse, mas a ideia é como se fosse, né? A vezes B elevado a M é como se eu estivesse fazendo A elevado a M vezes B elevado a M. É uma propriedade, por isso que eu estou falando, vocês têm que estar seguros sobre quando, né, se o modelo ele pode ser aplicado. É uma propriedade que ela não é válida para soma. A gente sabe que quando eu tenho que fazer A mais B elevado a M, na soma eu não posso fazer A elevado a M mais B elevado a M. Você tem que estar com o roteiro certinho, ok? A situação que está aqui, ela é aplicada para quê? Para uma multiplicação. Posso estar multiplicando ali quantos números forem, podem ser números iguais ou até mesmo diferentes, como eu coloquei ali, mas se esses números estiverem sendo multiplicados e linkados a um expoente comum, eu posso abrir, pegar cada um desses fatores e entregar a ele o expoente que estiver aparecendo. 2 vezes 3 elevado à 10ª, eu posso escrever como 2 elevado à 10ª vezes 3 elevado à 10ª. É muito importante que vocês saibam fazer o caminho contrário. Digo até que para essa propriedade que está aqui, o caminho contrário ele talvez possa até ser mais importante para vocês. Do que você está falando, Bruno? De algo do tipo, ó, se eu tiver lá, por exemplo, 2 elevado a x vezes 5 elevado a x vezes 20 elevado a x. Isso aqui, gente, vocês têm que perceber que vocês não imaginam o problema que isso aqui causa para um candidato que não está fazendo o que você está fazendo aqui agora, que é parar para simplesmente relembrar o básico, ajustar as ideias para você poder prosseguir. Se não fizer nem isso, a chance lá na frente de dar ruim é muito grande, porque é querer avançar num conteúdo sem ter as ferramentas adequadas, tá bom? Você está querendo ir para um estágio mais avançado sem ter passado pelo mais básico. Então, para essa que está aqui, 2 elevado a x vezes 5 elevado a x vezes 20 elevado a x. Você pode fazer um teste. Coloca essa expressão que está aí e pede para o cara que está estudando com você, que não está revisando essa parte, apresentar o resultado. Vocês vão ver aparecer as respostas mais variadas possíveis. Ah, Bruno, eu multipliquei ali 2 vezes 5 vezes 20 e, sei lá, somei os expoentes. Aqui não tem nada de somar os expoentes. Qual que é a lógica aqui? Eu estou observando, ó, lembra, quando que eu somo os expoentes? Eu somo os expoentes se eu perceber que as bases são iguais. Foi a primeira propriedade que eu te dei. Aqui não tem nada de somar os expoentes. Eu não tenho bases iguais. Qual que é a aplicação que eu posso dar para, né, que resultado que eu posso, que propriedade que eu posso aplicar a esse resultado? A gente está vendo aqui na propriedade 5. Só que a gente está vendo a propriedade 5 agora ao contrário, né?
No primeiro exemplo, eu te dei uma potência, eu te dei um expoente comum e abri aquele único expoente em outros. Aqui agora é o contrário. Eu estou te dando várias potências, ou no caso, eu estou te dando 3 potências que têm o mesmo expoente, que é o x. O que você pode fazer? Aqui você pode multiplicar as bases e deixar apenas o expoente do lado de fora. Só que aí você está percebendo como que tem que tomar cuidado? Pô, Brão, naquela primeira propriedade, eu não posso multiplicar as bases não, né? Só para você entender. Essa que está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não é para multiplicar as bases não, ó. Aqui é para manter a base, certo? Agora, nessa situação que está aqui, como é uma situação de expoentes diferentes, a gente pode multiplicar as bases. Então, eu posso multiplicar 2 vezes 5 vezes 20 e posso empurrar o x para o lado de fora como um expoente comum, certo? E deixar indicada aquela resposta como se fosse 2 vezes 5, 10, 10 vezes 20, 200, 200 elevado a x, ok? Essa propriedade aqui ela é importantíssima, inclusive porque a gente demonstra depois dentro de propriedade de logaritmos, ok? Então, saber lidar com os dois caminhos e reforçar, vou colocar aqui, ó, não me vem querer aplicar essa propriedade com soma e com subtração não, hein? A mais B elevado a M, não vem querer fazer isso aqui na adição, porque vai dar ruim. Isso aqui não é a mesma coisa que A elevado a M mais B elevado a M, ok? Isso aqui é uma outra teoria. A gente tem aqui, na pior das hipóteses, com o expoente 2, aplicação de regras de produtos notáveis. Não tem nada a ver. É saber usar a regra de maneira correta. Essa propriedade que me permite abrir o expoente, repetindo ele, replicando esse expoente, se dá quando aqui na base eu tenho um produto. Ou o contrário. Se eu tiver um expoente comum, eu posso unificar esse expoente, trazer ó, apenas o expoente x, multiplicando tudo que eu tiver na base. Bom, ela é aplicada para multiplicação e é adaptada aqui também para divisão. Na divisão, a gente acaba tendo a própria ideia do cálculo da potência, né, gente? Se eu te pedir isso aqui, ó, quando eu falo de cálculo de potência, é cálculo de potência de fração, ó. Se eu te pedir para calcular isso aqui, quanto que é 2/5 elevado ao cubo? Isso aqui é básico, né? Como você calcula 2/5 elevado ao cubo? Ora, 2/5 elevado ao cubo, a gente fala que é para você pegar o 2 elevar ao cubo e o 5 elevar ao cubo, certo? É a adaptação dessa propriedade que a gente fez aqui em cima, só que para divisão. Se eu tenho dois números que estão sendo divididos, mas eles têm um expoente em comum, eu posso pegar o primeiro número e elevar aquele expoente, pegar o segundo número e elevar aquele expoente, perfeito? Então aqui o resultado é o mesmo de 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo, que vai ter que me dar o 8 sobre o 125. Agora, a gente vai avançar ao longo aqui desse módulo e vai chegar num ponto em que eu vou estar trabalhando com vocês lá expressões, né, equações, por exemplo, e que eu vou precisar que você tenha domínio total dessa propriedade para conseguir chegar e melhorar uma situação como essa que está aqui, por exemplo. Olha, eu tenho lá 10 elevado a x sobre 5 elevado a x. Você está achando que não? Eu já vi o uso dessa propriedade, né, ou a não utilização dessa propriedade, errar aluno em prova de auditor, questão de matemática financeira, que no meio de um exercício, o candidato tinha que se lembrar dessa propriedade. E aí, vacilou, cancelou os expoentes e dividiu 10 pelo 5. Aí é onde eu falo, você não está aplicando uma regra da matemática, né? Você está inventando aí a sua matemática, e a sua matemática não é com ela que você vai contar na prova. 10 elevado a x sobre 5 elevado a x, eu preciso que você esteja seguro para olhar para aquilo que está ali e aplicar a propriedade 6 que eu estou te apresentando, que é a que me permite. Eu estou vendo que são duas potências de mesmo expoente, são duas potências de mesmo expoente, então eu posso manter o expoente e dividir ali aqueles números que seriam as bases das potências. Então, 10 elevado a x sobre 5 elevado a x, isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 5 elevado a x. Perfeito? Aqui nesse caso, a gente mantém, então, o expoente e divide ali as bases. 10 sobre 5 dá 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x. Perfeito? Então, vocês estão conseguindo perceber que a partir do momento, gente, que eu coloco o sinal de igualdade, essas regras elas valem em sentido duplo. Ali eu te mostrei, né, como primeiro exemplo, uma situação em que eu abri
Eu tinha um expoente, só para ir clareando as ideias. Olha, aqui eu tinha um expoente, eu distribuí esse expoente para o meu numerador e para o meu denominador. Aqui agora, nesse exemplo, eu fiz uso da propriedade ao contrário. Eu peguei uma garantia de que eram os expoentes iguais, escrevi esse expoente como expoente comum e fiz o cálculo envolvendo apenas as bases, tá bom? Bora para mais uma. Acabando essa nossa revisão, mas vamos relembrar, ó, potência de expoente negativo. Mas vocês não têm noção do quanto a gente tem questões aí que são jogadas na lata do lixo, porque você não se lembra como que calcula a potência com expoente negativo, e você tem todo o direito de não se lembrar. Você não fica mexendo, dificilmente, né? A não ser que seja aí de uma área muito específica, mas dificilmente você faz cálculos com potência de expoente negativo cotidianamente. Então é natural que você não faça ideia, não se lembre, ok? Por isso que tem que passar por esse processo, para eu te situar sobre o que você vai precisar ter como ferramenta. Então é fundamental para você se dar bem dentro de cálculos de logaritmo que você leve essa propriedade como ferramenta. Potência de expoente negativo. Como que a gente faz mesmo os cálculos? Inverte a base e troca o sinal do seu expoente. Então, aqui, digamos o seguinte, você não vai fazer cálculo com o expoente negativo. Você vai lidar com aquilo que te dá segurança, que é o expoente positivo. Só que para o expoente se transformar num expoente de sinal positivo, a gente consegue demonstrar que eu tenho que trabalhar com o inverso da base. Então, o que seria isso? 2, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui, olha, eu quero que você calcule quanto é 2 elevado ao cubo elevado a menos 2. Ih, mas isso aqui dá pano para manga. 2 elevado ao cubo elevado a menos 2. Ah, Bruno, eu fiz 2 elevado a menos 2, que aí deu menos 4. 3 elevado a menos 2, que aí deu... Ih, não, para. Esquece. A gente até vai ter que realmente aplicar ali, né? Pegar o 2 e elevar alguma coisa, o 3 e elevar alguma coisa, mas não é ao menos 2. Sempre que você tiver um expoente negativo, você vai se lembrar o seguinte, a minha segurança vem quando eu tenho o expoente positivo. Como que eu saio, então, desse expoente negativo para gerar o positivo? Só você inverter a base. 2 terços elevado a menos 2, você vai escrever isso aqui como se fossem 3 meios elevado a 2. Você inverteu a base, certo? Aí agora você está num cálculo que te dá segurança. Quando eu falo segurança, é isso, porque agora você está numa situação em que você tem um expoente de sinal positivo. Ah, mas como que eu vou calcular quanto que é 3 meios ao quadrado? Ora, foi o que a gente viu aqui, ó, nessa propriedade. 3 meios ao quadrado, você vai distribuir. Esse expoente 2 você vai entregar para o 3 e esse expoente 2 você vai entregar para o 2, perfeito? Você pode distribuir o expoente na multiplicação e na divisão. Então, 3 meios ao quadrado nada mais é do que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, também conhecido como 9 quartos, perfeito? Ali, 2 terços elevado a menos 2 é a mesma coisa que 9 quartos. Tranquilo? Então, quando a gente coloca para vocês algo do tipo, ó, se eu colocar isso aqui, ó, 1 sobre 25, ó, 1 sobre 25 elevado a menos meio. Você consegue imaginar o tamanho do problema da matemática básica que o examinador cria para um candidato que se depara com o cálculo daquele ali? E ali eu tenho duas situações desconfortáveis. Primeiro, o expoente fracionário. Segundo, o expoente com sinal negativo. Então, para eu dar conta disso que está aqui, eu vou ter que me lembrar de duas propriedades básicas que a gente viu agora há pouco. Primeira delas, o expoente aqui não está negativo, o que eu já te falei? Você não vai lidar bem com expoente negativo. Trabalha com o que te dá segurança, que é um expoente o quê? Positivo. Só que para que esse sinalzinho de negativo você possa transformar em positivo, você tem que inverter a base. Só isso. Para esse negativo, que é um problema para geral, sumir, é só você se lembrar que eu posso mudar aquele sinal de negativo se eu simplesmente me der o trabalho de inverter o que está na base. Então, ao invés de utilizar 1 sobre 25, eu vou escrever 25 sobre 1, certo? Que no fim das contas vai dar 25, perfeito? Então, ó, mas aí o expoente é negativo. Não lembro como que calcula a potência com expoente negativo. Não caça problema. Só inverter o que está na base. Passa a ser 25. Então, ó, 25 elevado a meio. Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui estava negativo. Passou a ser positivo. Por quê? Porque eu inverti a base.
Aí agora, eu ainda estou com uma outra situação que não é das melhores. Potência de expoente fracionário. Como que eu lido com isso mesmo? A gente viu agora há pouco. A nossa quarta propriedade. Sempre que eu tiver uma potência de expoente fracionário, eu posso transformar aquilo num radical. Como? Quem está em cima, continua em cima. Quem está aqui em cima na fração, vai continuar em cima, só que como expoente. E quem está escondidinho aqui, ó, embaixo na fração, dentro do radical, vai ficar escondido no índice. Então, resumindo, quando eu peço para você calcular quanto é 1 sobre 25 elevado a menos meio, no fim das contas, eu só estou te pedindo para calcular quanto que é a raiz quadrada de 25. Só que para que facilitar? Seu examinador pode complicar a sua vida. Mas é isso. Esse cálculo que está aqui, nada mais é, gente, do que a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 25. Perfeito? Esse 2 viria para cá como índice e esse 1 veio para cá como expoente. Raiz quadrada de 25 vai ter que dar quanto? Ó? Vai ter que dar 5. Perfeito? Então, onde isso aqui, né? Como que você vai poder travar em cálculos de logaritmo? Se essas propriedades não estiverem bem internalizadas. E enquanto elas não estiverem bem memorizadas, enquanto elas não estiverem aí fluindo de maneira natural, não é aconselhável você tentar avançar no conteúdo. E uma coisa não vai se desenvolver sem a outra, né, sem você estar seguro. Isso aqui é kit básico de sobrevivência. Quando a gente fala que é kit básico de sobrevivência, falar de novo, é a mesma coisa de você querer começar a fazer cálculos na matemática, operações básicas na matemática, sem se dar o trabalho de aprender a tabuada. Você vai ter condição de fazer conta se não sabe a tabuada? Não. Você vai ter condição de dominar logaritmos se isso aqui você não tiver como ferramenta básica? Não. Perfeito? Oitava e última, isso que eu estou trazendo aqui, as que acabam sendo mais importantes, tá bom? Essa oitava que está aqui, acho que é interessante também você se lembrar de uma ideia que é a de movimentar valores, né? Pegar o que está embaixo e mandar para cima. Pegar o que está em cima e poder mandar para baixo. Como é que é, Bruno? Como que é essa jogada aí? Pois é, vamos lembrar aqui comigo, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó, 2 sobre 3 elevado a menos 2. O que é 2 sobre 3 elevado a menos 2? Preciso que você tenha liberdade e que você consiga fazer isso fluir de maneira natural. O cara que está embaixo, você sempre pode mandar para cima, multiplicando. E multiplicando com o expoente de sinal trocado. Então, aqui, como que você pode fazer para mim o cálculo de 2 elevado a 3 sobre... Desculpa, 2 dividido por 3 elevado a menos 2? Brunão, tá vendo aqui, ó, esse 3 elevado a menos 2? Eu inverti a base, isso, né? Aquele 3 ali você transformou em 1/3, tá ótimo. Aí eu escrevi como se fosse 1/3 elevado ao quadrado, beleza. Aí eu calculei quanto que era 1/3 elevado ao quadrado, vi que ia dar uma fração, mantive a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, tá lindo. Você poderia ter feito isso tudo de uma maneira mais ágil. Pega o cara que está aqui embaixo, que é esse 3 elevado a menos 2, manda ele para cima multiplicando. Só troca o sinal do expoente. Como assim? 2 dividido por 3 elevado a menos 2 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Perfeito? 3 ao quadrado vai dar 9. 2 vezes 9. Isso aqui vai ter que dar quanto? Ó? Isso aqui vai ter que dar 18. Ok? Se, por algum motivo, suponhamos que eu tivesse algo do tipo, vamos supor que eu tivesse isso aqui, olha, 3 elevado a x vezes 5 sobre 5 elevado a 2x vezes 3. Se você quiser escrever isso aqui de uma outra maneira, o que você pode fazer? Você sempre pode trocar os caras de posição ali na fração. Você tem, então, igual aqui, ó, uma multiplicação, isso aqui não é válido, por exemplo, com adição, com subtração, aí não, certo? Mas aqui com multiplicação, você pode fazer. Pega o que está aqui em cima, que no caso, por exemplo, é o 5, eu estou afim de pegar esse 5 e mandar ele aqui para baixo. Não tem problema nenhum. Só que você vai só trocar o sinal do expoente dele. O 5 está te incomodando ali em cima por algum motivo, você pode jogar ele para baixo, só que aí você inverte o sinal, beleza? Do sinal do expoente. E o 3 que está aqui embaixo, se quiser, você pode mandar ele aqui para cima, só que troca o expoente. Então, isso aqui você sempre pode fazer, perfeito? Linkando aqui, por exemplo, com a ideia de uma multiplicação,
Não tem problema nenhum. Então, aqui você poderia escrever isso de maneira equivalente, como se fosse 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1 sobre 5 elevado a 2x vezes 5 elevado a menos 1. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Esse 5 que estava em cima, eu mandei para baixo. Só que aí, multiplicando por 5 elevado a menos 1. E esse 3 que estava aqui embaixo, eu mandei para cima, como se fosse 3 elevado a menos 1. E aqui agora, eu poderia reescrever isso aí, agora usando aqui, né, as primeiras propriedades que eu tinha colocado para vocês, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1, eu poderia manter a base, que é o 3, e somar os expoentes. Então, fica 3 elevado a x menos 1 sobre 5 elevado a 2x menos 1. Aí agora eu teria aqui mantido a base, né? 3 somado os expoentes, x menos 1. Aqui também, ó, mantido a base somado os expoentes. E aqui, Brunão, ó, aqui não tem nenhuma propriedade que você poderia aplicar. Então, por exemplo, eu quero subtrair os expoentes. Não pode. Você pode subtrair os expoentes se você tiver bases iguais. Bruno, mas aí você falou que eu tenho propriedade para quando as bases não forem iguais. Isso, mas quando as bases não forem iguais, os expoentes é que teriam que ser iguais. Aqui eu não tenho expoentes iguais. Eu não tenho nem bases iguais, nem expoentes iguais. Então, eu não tenho nenhuma propriedade que me permitiria abrir mais isso daqui ou, de alguma forma, tentar escrever aquela expressão que está ali de forma equivalente. Tá bom? Então, aqui estão vistas aí, né, as propriedades mais importantes. Eu queria só chamar a atenção aqui nessa propriedade 7 para não deixar dúvida nenhuma do básico, né? E aí, às vezes, a gente vai avançando em algumas coisas e o basicão vai ficando. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês isso aqui, ó, 3 elevado a menos 2. O que é 3 elevado a menos 2? A gente acabou de falar, quando a potência tem expoente negativo, o expoente negativo é um ponto para te incomodar. Como que você some com esse expoente negativo? É só lembrar que para trocar o sinal do expoente, você tem que girar a fração embaixo, você inverte. Então, 3 elevado a menos 2, para não deixar dúvida nenhuma, professor, mas aí eu sei fazer quando é fração, quando é número inteiro assim, eu não consigo, porque não tem que inverter. Como que eu inverto 3? É só lembrar que o 3 é 3 sobre 1, certo? 3 elevado a menos 2 é como se fosse o 3 sobre 1. Então, inverter o 3, o inverso de 3, é 1/3. 3 elevado a menos 2 seria a mesma coisa que 1/3, ó, 1/3 elevado ao quadrado. Que vai ser a mesma coisa, veja se você concorda comigo, olha, é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. É a mesma coisa que 1/9. Por que é 1 sobre 3 ao quadrado? Porque aqui a gente não fala que isso aqui é 1 ao quadrado dá 1, e 3 ao quadrado dá 9? Isso. Bruno, mas aí, velho, eu fiquei viajando nesse 3 elevado a menos 2. Sabe como que eu tinha pensado em resolver isso? Eu tinha pensado em usar aquela ideia que você usou aqui na propriedade 8, de meio que pegar o 3 elevado a menos 2 e mandar para baixo. É isso, né? O 3 elevado a menos 2 é como se fosse 3 elevado a menos 2 sobre 1. Se você for jogar para baixo, quando você joga para baixo, você não tem que alterar o sinal, então é como se fosse ficar 1 sobre o 3 ao quadrado. E foi exatamente 1/9 que a gente chegou aqui, tá bom? Então, aqui, né, em algumas situações também, vocês vão perceber que a gente pode chegar a resultados iguais, às vezes aplicando propriedades em momentos diferentes. Aqui eu apliquei tal propriedade e você não, mas aqui não usei uma propriedade e você sim. E aí acaba que naquele meio do caminho a gente chega a um resultado igual, mesmo tendo aplicado, às vezes, ali propriedades em ordens, em momentos diferentes. Fechado? Pessoal, então aqui eu vou fechar esse bloco. Tinha deixado avisado que ele era para ser um bloco de revisão, tá? O que a gente falou aqui, então, ao longo desse tempinho? Propriedades básicas de potências, pontos que vocês ainda vão ter que revisar aí, caso achem importante. Decomposição de números em fatores primos, isso a gente vai precisar muito quando a gente for avançar aqui dentro da parte logaritmo. Então, por exemplo, tem lá o número 215, e aí eu preciso decompor o 215 em números primos. Vamos lembrar como que é feita essa decomposição em números primos, lembrar quais são os números primos, tá? Isso aqui tudo eu estou dando aí algumas dicas para você, por conta própria, verificar se já, faça aí seu checklist para ver se o que eu estou falando aqui você está antenado. Se não, busque aí informações sobre isso. Decomposição de números em fatores primos, ok? Cálculos de radicais,
situações envolvendo cálculos com raízes quadradas, com raízes cúbicas, fechado? Aqui, ao longo dos próximos vídeos, na medida do possível, eu vou revisando, mas são pré-requisitos, para que lá na frente, porque a gente tem que organizar as ideias de maneira seguinte, eu vou, na sequência, trazer, então, mais informações sobre logaritmos. E as ideias, elas vão se somando, são cumulativas, certo? A matemática, ela tem esse ponto. As ideias vão se acumulando. Então, se você chega para aprender logaritmo sem estar com essas propriedades vistas, sem estar com esse básico do básico organizado, não vai querer adiantar avançar muito. Bom, na sequência, então, aí sim, a gente começa oficialmente a falar com vocês de logaritmos. Fica comigo, daqui a pouquinho eu volto. Forte abraço, valeu!